Bom dia, internautas. Aliás, estamos aqui com vocês nessa véspera da Semana Santa. Estamos na véspera do Domingo de Ramos, que é o domingo quando é a entrada de Jesus em Jerusalém. Na religião católica, domingo é o dia de abençoar as palmas, as folhas de sica, que no próximo ano, então, serão queimadas na quinta-feira de cinzas, na quarta-feira de cinzas, aliás. Domingo agora, na Igreja Católica, nós teremos a visita de Dom José Negri, o nosso bispo, o bispo das multidões, o bispo de Blumenau, que estará entre nós. Ele, juntamente com o padre Carlão, e o nosso novo padre que está aqui, que me vem o nome agora, que ele é novo aqui, mas também muito simpático, muito povo, gente que é povo. Esses padres atualmente, esses servos de Deus, eles cativam muito. Então, domingo, quem sabe, vamos nos encontrar todos na Igreja Católica, independente de credo, que eu também não sou católica, mas eu frequento essa igreja também, que todas as igrejas, todas elas que nos falam de Deus, levam a um caminho só, leva a um Senhor só, né? Mas hoje estamos aqui com a proprietária da padaria Stark, que é Arlete Stark Fávero, é filha do nosso falecido Philip Stark, que foi um dos primeiros padeiros de Timbó. Ela vai nos contar um pouco sobre a história da padaria, como surgiu, como era ontem, porque hoje em cada esquina nós temos uma padaria, cada um já tem sua máquina de fazer pão, faz o pão, é tudo artificial. Antigamente não, era tudo forno a lenha, era tudo mais natural, mas é ela que nos vai contar isso. Então, com vocês, Arlete, seus cumprimentos aos internautas. É um prazer tê-la aqui conosco. Vamos conversar um pouquinho. Prazer é meu. Eu quero cumprimentar a todos por essa oportunidade e agradecer de eu poder contar a minha história, né? A história que eu vivi, a história que nos foi contada. Muitas delas não são documentadas, mas foi de boca em boca que chegou até nós. A história começou o seguinte, que era o tio do meu pai, então ele tinha essa vontade de ter uma padaria, mas como fazer? Então foi em 1911 que nos foi contado que esse tio foi a Blumenau fazer o curso de padeiro na antiga casa Kikpusch, que todo mundo deve lembrar, talvez as gerações mais novas não sabem, né? Mas lá, e na grande enchente de 1911, ele foi para lá, ele não pôde voltar para casa por causa das águas, né? Então, ele, na função de ter o ofício de padeiro, ele ficou mais ou menos uns 2 meses em Blumenau, e nessa intempérie ele voltou, e com a ideia de fundar uma padaria. Aí passou a história do meu avô, que esse tio do meu pai gostava de uma cachaçinha, e ele bebia demais às vezes. Antigamente aquela cachaça boa, que era cachaça, era aperitivo, era remédio, né? Então ele contava, e o meu avô começou a se interessar pelo caso, e aí comprou a ideia, comprou o que tinha que ser feito naquela época, e aí começou realmente a funcionar a panificadora popular, que era lá em Pomerantes. E nessa função estava meu avô, minha avó, e aí entrou meu pai, meus tios, e meu pai se dedicou à história. E muitos anos ela funcionou em Pomerantes, e mais tarde, em 1948, 49 mais ou menos, ela foi transferida para Timbó, né? Porque eu tenho uma irmã que tem 65 anos, e ela já conhecia a padaria. Eu tenho 61, muito bem vividos ou trabalhados, então eu acompanhei 60 anos, já nasci em cima do saco de trigo, vamos falar bem isso aí, né? E assim a coisa foi nascendo. Por isso tem até as brancas. E as dificuldades que eles tiveram assim, de manter as coisas era muito grande. Eu lembro quando era na Revolução de 64, né?
a minha mãe tinha que pegar o ônibus, ela ia lá na Sanrig, em Blumenau. Hoje funciona lá o Colégio Sagrada Família. Então ela ia de manhã bem cedinho para ver se ela conseguia comprar um saco de trigo. E assim as dificuldades iam aumentando e ia se transformando. Nasceram os filhos e nós todos tínhamos que ajudar. E tem muitas histórias, tem coisas assim bem pitorescas, né? Nas entregas do pão na rua, o meu pai de carroça de cavalo, e assim foi, a coisa nasceu. De repente, o Vili pode nos mostrar aquela fotografia da entrega dos pães? É possível, Vili? Olha aí só, olha aí o padeiro passando no interior com a parelha de cavalos, a carroça que era um baú de madeira, né? De zinco. Ai, de zinco. É de zinco. Olha só que beleza, lá vem o padeiro. Olha só. Então eu sempre achei muito bonito assim, meu pai já todo caracterizado, era branco, o que eu hoje ainda luto dentro da nossa padaria, o branco, né? Porque quando suja se vê de longe, então está na hora de trocar. Exatamente. Então meu pai sempre tinha essa preocupação e ele sempre observou isso dali. Muito interessante. Então, como eu disse, hoje em cada esquina, em cada supermercado, você encontra pão a toda hora, né? Mas aí surgiu assim, então, a panificação, as cucas, aquelas snacks com farofa, né? Que quer dizer caracol pelo formato, com farofinha em cima. Ai, a cuca de mel, Honigkuchen, né, que era realmente com mel, uma cobertura de glacê. Então, são coisas que deixam saudade. E os jovens não sabem, mas não conhecem. Por isso a gente veio aqui falar com a Arlete. Arlete, eu tenho aqui uma foto, vai nos explicar o que é isso. Até fala dessa pessoa bem conhecida que está ali também. Aqui é o meu pai, minha mãe e o Egon Radins. Eu só quero ver aqui onde é que está o Egon. Tá Aqui está o Egon Radins. Hoje né? dentista, hoje já dentista, foi padeiro. Né? Aqui está minha mãe. Vamos lá de cá. Sentada, minha muito mãe, bonita. E aqui atrás está o meu pai, aqui, né? O filho. Isso é um curso de panificação que foi feito em Blumenau já, naquela época, tá? E assim, a turma foi se conhecendo, foi divulgando e trocando ideias, né? Se reuniu, isso foi o primeiro curso de panificação que meus pais fizeram. E tá ali o Egon Radins, hoje dentista. Todo mundo conhecia também a padaria do seu Radins lá no centro, tá? Essa padaria, a primeira era do Stark, depois do seu Radins, depois veio o Anklam, né? Aí veio a padaria do Domingo Walter. Exatamente. E daí surgiram as 1001 padarias que hoje eu nem saberia citar todas. E todas elas com produtos bons, que Timbó é uma terra que tem produtos bons. Pãezinhos gostosos, tudo com bastante higiene. Então nós estamos numa terra com bastante fartura também. Mas começou assim. Aqui também temos outra foto. Também está o seu Radins, eu vejo teu pai. Teu pai está aqui? Meu pai está aqui atrás, é um pouco visível. Ah, tá, mas levanta assim, só veja como eles faziam, então. Aqui está o seu Egon Radins, de novo, né, aqui no fundão. E o meu pai está aqui assim, meu pai está aqui no fundão, quase não aparece. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, aqui está minha mãe e atrás aqui está meu pai, tá? Os cursos que eram feitos. Aqui na escola, na fotografia anterior, era o dia da formatura. E aqui é na escola propriamente dita, né? Nós temos até uma prova do teu pai aí, corrigida, na época já se corrigia. Meu pai não ele era bom no pão, bom na massa, mas na escrita ele não era tão perito, que tem bastante vermelho. Eu digo, olha só. Ele tirou uma nota vermelha, inclusive, naquela prova dele lá, então nós sempre pegávamos. Meu pai realmente não era das letras, né? Quem era das letras e dos cálculos, dos números, era minha mãe. A Dona Alice, Dona Alice, quem não a conhecia, né? Até há pouco tempo ela estava conosco, né? Até ano passado, né? Vai fazer um ano agora que ela foi Vai, embora. né? Que ela partiu, se foi encontro ao pai que já tinha ido há bastante tempo, né? Mas fala-nos um pouco hoje, Arlete, sobre atualmente a padaria. Ela faz o que hoje? Só pães? Não, olha, a padaria tem 1001
tipo de pão, de doce, e preservando sempre o de antigamente, as coisas da avó, né? Então eu uso muito o que eu aprendi da minha mãe, o legado dela foi muito forte. Então o que eu tenho de receitas que eu quero experimentar, o que é bom vai, o que não vai. Então a padaria hoje tem que ter um legado muito grande, a gente faz uma diversificação muito, muito, muito boa, tem gosto para tudo, né? A padaria você simplesmente precisa me orientar o que você precisa, o que você gosta. É assim, às vezes me dificulta porque atender o gosto de cada um é complicado às vezes, né? Opa, sempre. Mas a gente conversando assim, assado, mais nata, menos nata, mais preto, mais branco, isso a gente resolve, né? Inclusive vocês fazem salgados também, né? Pastelão, pão picante, sei lá. E fazem o tal do Kochkäse, que é o Kochkäse, que é uma herança cultural dos nossos antepassados, que é uma delícia, né? Que eu gosto de fazer também. Eu compro queijinho branco e faço o Kochkäse porque eu boto o Kümmel, aquele condimento. Cominho. Não é o Kümmel é cominho, cominho, né? Mas eu consigo da Alemanha o legítimo. Então aquilo tem um gosto espetacular. Meu filho já não gosta. Ei, botou outra vez aqueles grãos pretos, mas eu gosto. Eu sei que tudo, né? Isso, eu sei que vocês fazem e vendem também o tal do Kochkäse, que é um produto da região do Vale do Itajaí. Não é só nosso, Blumenau também tem, Dayal. Tem. Mas ficar aqui resumido aqui no Vale do Itajaí. Herança cultural que os nossos antepassados de origem alemã trouxeram até nós. Porque o italiano faz o queijinho, o queijo colonial mesmo, aquele que é feito... barra, né? É a barra. Então, então seria isso. Eu queria assim que os Só deixa eu te dar um parênteses, Betty. Sim, à vontade. Quem gosta mesmo das tradições, sextas-feiras a gente faz o tal do Heringsbrot, né? A festa que não tem o Heringsbrot, casamento que não tem Heringsbrot, não é casamento, né? Exatamente. Então esse a gente faz. Então sextas-feiras o lanche da casa é o tal do Heringsbrot. Nossa, nem eu não sabia. Olha então ali. Tá afim de uma fatia de Hering, passa lá. Então assim, beleza. A gente diversifica bastante, né? Sim. Então, como eu trabalho, nós trabalhamos sobre o que é de antigamente, o que é natural, o que eu posso catar de frutas e verduras. Aqueles 1001 docinhos, o tal do fefa com legítimo, com os condimentos, né, como precisa. Sim, eu sou até o mata-fome de novo. Que bom. O mata-fome. Antigamente, a gente ia, os colonos da Mulde, a Mulde é minha terra natal, iam para Timbó, aí traziam mata-fome pra gente. Que delícia. Hoje eu tenho que cuidar muito, de vez em quando eu belisco, eu não sou fanática, nem fazer dieta, como eu falo para o meu médico, mas eu sou diabética, então eu tenho que muitas coisas cortar. Clube, então. Mas eu não sou fanática. Também não, tô no de vez em quando, né? Mas então é uma tradição o tal do Heringsbrot. Sim, falando nisso, no Heringsbrot, eu também vou fazer um parênteses. Como eu sou apaiana desde que a PAI foi fundada, fui uma das fundadoras, né? Ontem nós recebemos a visita da minha grande amiga, a dona Alice Kürten, mãe do Guga. Nós fomos agraciados pelo Instituto Guga com uma academia na PAI. Nossa. Fizemos um projeto, até eu fiquei orgulhosa por minhas funcionárias, a Marli e a Charlie, que fizeram o projeto, que ele foi muito elogiado lá em Florianópolis pela equipe, muito bem feito, que a PAI nós temos uma equipe fabulosa. Tem um pessoal lá que eu sempre digo, eu tiro o chapéu para vocês. Mas enfim, ontem ela veio fazer a entrega oficial dessa academia que está lá na PAI. Se você quer perder uns quilinhos e quer se exercitar, venha lá com nossos alunos, seja bem-vinda, pode usar. Mas voltando, eu queria falar do Heringsbrot. Ela ligou pra gente que ela viria como ontem, veio mesmo, que a única coisa que ela queria era Heringsbrot. Ela ganhou o Heringsbrot, porque isso em Florianópolis não se conhece. Isso também é aqui do Vale, principalmente do Médio Vale, que tem aquela tradição. E que bom que você ainda preserva. Sexta-feira, né? Sexta-feira está afim de uma fatiazinha só? É só chegar lá. Que bom. E falando em sexta-feira, semana que vem tem uma sexta-feira santa. Eu vou aproveitar aqui, já que nós falamos de... Vili, ainda temos um tempinho, né? Oh, Vili, não escuta.
Falar de tradição, Sexta-feira Santa, não sei a se na tua família, era tradição. Sexta-feira Santa fazer aquele herring, mas aquela sardinha em salmoura, com nata, cebola, fazer uma mistura, cozinhar batatinha, que só então a gente conseguia, né, que era difícil, era o prato principal do dia, que não se come carne, nem o luterano não come. Sim. E a sobremesa era carambola, porque era a fruta da época. Com arroz branco, doce, né? com arroz doce é uma arroz delícia, doce, né? arroz doce cozido, colocado numa travessa, fritar manteiga, bem marão, jogar por cima, açúcar e canela. Naquele dia eu não tenho diabetes, não. Nem eu. Ou se eu tenho, eu não lembro. Mas é exatamente. Né? Isso... A composição do herring é exatamente, é a sardinha que é limpa, né? É a sardinha em sabor, aquela legítima. E não pode ser aquela sardinha de latinha, não, né? não, nem a tuna. Aí perde a graça. Aí perde a graça. Aí vai a natinha e vai a cebola, né? De preferência uma cebola cortada um pouquinho mais larguinha, né? Pra sentir o gosto. É muito bom. É pão bom. caseiro bom, com isso sim. é muito bom. É bom, temos comidas assim, hoje aquelas comidas sofisticadas. O ovo, vai o ovo também é? É claro, não claro, é do ovo, vai o ovo em cima. Sim, Ovo, uma manteiguinha no pão, o ovo e aquela sardinha salpicada no meio. Bem legal. Tudo de bom. Quem ainda não comeu, olha, sextas-feiras é só ir lá na padaria Stark que experimentar, tem. Pelo menos, mais um né? cafezinho lá e olha, a janta está completa. Exatamente. Mas alguma coisa, um recado que você gostaria de dar assim para os nossos internautas? Olha, eu só quero dizer que eu estou muito lisonjeada por ser convidada para fazer esse pequeno relato e as coisas continuam. A gente está aí na batalha, convido todo mundo a nos visitar para ver. Nem sempre estou no balcão, mas eu sempre estou em função. Se eu não estou no balcão, eu estou na produção. Se eu não estou na produção, estou na administração. Mas sempre eu estou na área. A gente acha, né? Acha, talvez não. No momento que eu talvez esteja fora fazendo compra na feira, né? Porque é só lá que eu vou. Também precisa, né? Mas a gente, para conversar, sempre está na área, né? Então, pode passar lá sem constrangimento e é um prazer estar aqui com vocês, tá, Beth? A gente agradece. Isso foi um pouco da nossa história. Isso faz parte da história de Timbó.